Comenta pra mim algum erro profissional que você já cometeu e como foi pra você administrar essa situação. Como assim? Erro? Meu único defeito é ser perfeccionista demais. Erros eu não tenho, nunca cometi erros profissionais. Concordo com você, esse tipo de pergunta é uma verdadeira saia justa. Mas se você não estiver preparado, você não vai se sair bem em uma entrevista por competência que tem algumas perguntas como essa. E para você poder se sair bem em uma entrevista por competência, eu trouxe esse vídeo com dicas maravilhosas. Então, se você já gostou, continua assistindo esse vídeo até o final. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo para esse canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Ronaísa Alves e trago semanalmente um conteúdo voltado para empregabilidade e administração de carreiras. Então, se é a primeira vez que você aparece nesse canal, se você caiu aqui de paraquedas, aproveita, se inscreve para não perder nenhum conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar você no processo de recolocação profissional ou, se for o seu caso, de transição de carreira. Inicialmente, vamos procurar entender o que é uma entrevista por competência. Em uma entrevista por competência, o recrutador ou gestor ele vai analisar três aspectos: os seus conhecimentos, as suas habilidades e a sua atitude. Então, ele vai procurar, com base em seus comportamentos anteriores, nas empresas pelas quais você já trabalhou, quais atitudes você tomou, qual foi o seu comportamento, para tentar prever como você se comportaria ou que atitudes seriam tomadas por você em situações futuras dentro daquela organização. Quando a entrevista por competência ela é bem conduzida, ela é bem estruturada, ela tem perguntas inteligentes, ela com certeza consegue colocar o profissional correto na vaga adequada. Ela vai escolher o profissional que tem maior aderência àquela vaga. Mas então, Isa, por que a entrevista por competência é o bicho-papão dos candidatos? Porque o profissional, quando ele vai para a entrevista, ele costuma estar muito nervoso, muito ansioso. E a gente sabe que quando a gente está com ansiedade em excesso, quando a gente está extremamente nervoso, a gente não consegue lembrar nem o nosso próprio nome. Às vezes o recrutador pergunta qual é o seu nome e você leva uns 10 minutos pensando qual é o seu nome, não é verdade? Agora imagine você nervoso, você ansioso, pensar em situações passadas, situações que você vivenciou em empresas anteriores de forma rápida. Porque em uma entrevista por competência você não consegue nem imaginar, prever qual vai ser a pergunta, qual vai ser a situação que o recrutador vai trazer ali para você naquele momento. Daí prever a resposta é um desafio ainda maior. No entanto, eu trago algumas dicas nesse vídeo que vai facilitar para você levar essas respostas de forma mais inteligente, de forma assertiva e para você não ficar com aquele branco na hora da entrevista. Então pega o caderno e a caneta que lá vem dica legal. Dica número 1. Liste todos os projetos que você já desenvolveu, que você já participou em empresas nas quais você já trabalhou. Ah, Isa, você fala de projeto, você fala de resultado, mas eu trabalhava em um cargo operacional, nunca tive resultado nenhum, nunca desenvolvi nenhum projeto. Eu não acredito nisso. Por mais que você tenha trabalhado em um cargo operacional, desempenhado funções ali operacionais, com certeza você já entregou algum resultado, você já esteve presente, envolvido com algum projeto. E é essencial que você pense nisso com carinho, que você trabalhe a sua mente e que você analise tudo que você já gerou de produtivo, tudo que você gerou de resultado para a empresa que você já trabalhou. Um exemplo, você é auxiliar de serviços gerais. E você acredita que nunca gerou nenhum resultado. Mas pense comigo. Se eu contrato uma pessoa para fazer a limpeza de um ambiente, a organização daquele ambiente, é porque aquele ambiente estava desorganizado, estava sujo, precisava, de um olhar mais especialista. Se você ficou um período trabalhando naquele ambiente, é porque você gerou algum resultado, é porque você gerou alguma transformação. Se você não tivesse gerado resultado, se você não tivesse gerado transformação, com certeza você teria sido demitido na primeira semana ou no primeiro dia. Porque se eu contrato alguém para desempenhar uma função e o ambiente continuou do mesmo jeito que estava antes,
não tem por que aquela pessoa estar presente na empresa. Então eu vou demitir aquela pessoa. Mas se eu contratei aquela pessoa e o ambiente estava de uma forma, e quando ela chegou, ela transformou aquele ambiente de alguma forma, ela gerou um resultado. Então é dessa forma que você tem que pensar. Antes de eu começar a trabalhar naquele local, como era aquele local? Como era aquele ambiente? Né? Se você era serviços gerais, o ambiente era sujo, era desorganizado, que processo você ajudou a melhorar, que transformou aquele ambiente, que deixou ali um lugar mais limpo, mais organizado, um ambiente onde as pessoas podiam transitar e aproveitar de melhor forma? Que resultado você gerou? Segunda dica, anota todos os desafios profissionais que você já enfrentou ao longo da sua trajetória. Tudo que você precisou de muita flexibilidade, tudo que você precisou de muita resiliência para poder superar, para poder vencer. Anota isso tudo, faz uma reflexão que com certeza deve vir alguma pergunta nesse tipo na entrevista por competência. Terceira e última dica é: faz uma reflexão de todos os erros todos os erros profissionais que você já cometeu. Eu sei que às vezes a gente não gosta de falar dos nossos erros, é meio comprometedor, mas todos nós erramos, como já dizia o ditado, errar é humano, permanecer no erro é tolice. Então todo mundo erra, mas o crucial é você, além de pensar nos erros que você já teve, é você pensar no que você aprendeu com esses erros, o que você faria diferente, o que você absorveu, né? É ressignificar o erro, né? O que você aprendeu com esse erro. Mas atenção, gente, se você for questionado com relação a um erro, é necessário que você pondere muito a sua resposta, porque tem certas respostas que podem te comprometer. Eu vou dar um exemplo. Uma certa vez, um candidato chegou em uma entrevista de emprego e falou que ele, em um momento de raiva, porque o colega de trabalho dele estava pirraçando ele, ele pegou um barrote e tacou na cabeça desse colega de trabalho, mas que ele se arrependeu, que hoje ele não faria mais isso. Mas esse é o tipo de erro que não se deve comentar. Por quê? Pensa comigo. Se a entrevista por competência ela quer prever as suas ações futuras, baseadas em comportamentos que você teve no passado, e o recrutador imaginar que você pode vir cometer esse erro novamente, ele não vai querer arriscar em colocar um colaborador que tem essa atitude meio explosiva no momento de raiva. Então, assim, pensa direitinho que tipo de erro você vai comentar. Então, por isso que eu trago essas dicas para você se preparar antes de você ir para uma entrevista de emprego. Anota tudinho, faz essa reflexão, que eu tenho certeza que a entrevista por competência não vai ser motivo para dor de cabeça. Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe para esse vídeo. Se gostou, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo com algum amigo que também precisa se beneficiar com esse conteúdo. E eu vou pedir um favor, deixem aqui nos comentários qual foi a pergunta mais inusitada que vocês tiveram que responder em uma entrevista de emprego. Que eu vou adorar responder os comentários de vocês e também me divertir com essas perguntas, tá bom? Gratidão por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Até a próxima semana. Um grande beijo e fiquem com Deus.